Olá pessoal, J.R. Gandra aqui, falar para vocês de umas mudanças aqui do canal e hoje eu queria falar de um assunto novo. Eu tô aqui na página do YouTube do canal, eu mudei o nome, tá? Porque do que falava antes? Eu tinha aqui as várias playlists e os vídeos e falava muito de eletrônica, radioamadorismo, tem alguma coisa de impressão 3D, antenas e toda essa parte aí de telecomunicações, né? Só que agora eu queria criar mais uma playlist, uma nova playlist de um assunto que eu estou experimentando e eu acho que seria legal documentar aqui e ser mais um assunto para discutir no canal, tá? Eu vou criar uma playlist chamada Carros Elétricos. Porque eu comprei um e eu tô achando bem interessante e dando uma olhada nas redes sociais aí, em grupos para discutir esse assunto, eu percebi que tem muita discussão e muita bobagem sobre esse assunto. Então eu queria falar um pouco desse assunto também para fazer um contraponto a tudo que eu tenho ouvido por aí e também, sei lá, compartilhar a experiência que eu tenho e que eu tô tendo com carro elétrico, que, sei lá, pode interessar aí para as pessoas, já que hoje está tão em moda falar de carro elétrico e a gente está sendo, assim, entre aspas, invadidos pelos chineses, né? Então eu achei legal criar essa playlist e falar desse assunto, tá? Então, só que são tantas as coisas que precisariam ser faladas sobre isso que eu resolvi fazer aqui até uma lista de tópicos que eu quero discutir nesse vídeo aqui, que ele vai ser um pouquinho mais longo, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro que, só para lembrar, tá? Se você se inscrever nesse canal para ficar ouvindo só sobre carro elétrico, vai direto na playlist, que vai ter a playlist carro elétrico lá e vai filtrar só o que eu falar de carro elétrico e todos esses outros assuntos aqui não vão aparecer, tá bom? Se a pessoa só tiver interesse em carros elétricos, tá bom? Bom, olha, a ideia é fazer. Esse vai ser um pouco mais longo, né? Porque são muitas coisas para discutir aí, para falar. Mas a ideia são vídeos curtos mostrando assim como é que está sendo a experiência, dia a dia. O meu foco tem vários canais sobre carros elétricos, inclusive sobre esse que eu resolvi comprar. Eu resolvi comprar um BYD Mini. Depois eu digo quais as razões para eu ter escolhido esse. O principal, claro, foi o preço. E eu quero fazer vídeos curtos, sabe? Das experiências, sobre autonomia, se teve perrengue, a parte de recursos do carro, focar mais na parte eletrônica e tecnológica, que é mais minha área. Tem muitos youtubers fazendo com canais sobre esse carro também. E assim, cada um tem uma visão mais focada no que interessa, né? Tem coisas mais gerais e tal. Eu sou mais interessado na parte da parte elétrica mesmo e tecnológica, sabe? Recursos do carro, infotainment, né? A multimídia dele que é toda ligada ao carro, essa moda nova aí. Então vai ser um pouco mais focado nisso, mas eu quero falar um pouquinho de tudo sobre esse assunto, tá? Bom, vamos lá. Que mais sobre a introdução para falar eu acho que é mais isso mesmo, tá? Qual é a experiência de ter um carro elétrico? Se é tudo isso que falam? Quais são os problemas? Como eu não tenho ligação com nenhum fabricante, eu não estou tendo patrocínio de ninguém. Eu posso falar o que eu quiser e se eu achar que tem alguma coisa ruim, eu vou falar que tá ruim e não vou ficar só falando bem ou também só falando mal, né?
vamos ver como é que vai ser a experiência. Eu não sei como é que vai ser, só o tempo dirá, tá bom? Então, olha, eu escolhi esses tópicos aqui para falar, tá? Vai ter essa introdução aqui. Eu queria analisar um pouco sobre a imagem negativa que carro elétrico tem aqui no Brasil. Como o brasileiro odeia carro elétrico, é um negócio impressionante. Você vê isso na imprensa, você vê isso nas redes sociais, no YouTube. Olha, impressionante o número de pessoas anti-carro elétrico. E isso é uma coisa que eu fiquei curioso, eu queria entender por que isso é assim, tá? Então nós vamos falar disso aqui também. Eu quero analisar um pouquinho as diferenças entre os fabricantes chineses e os ocidentais, né? Fabricantes de carro, né? Queria fazer um contraponto às alegações mais comuns dos anti-carro elétricos, né? Eles sempre têm aquele discursinho daquelas coisas, sabe? Então eu queria discutir um pouco sobre isso, explicar porque eu resolvi comprar como eu tomei essa decisão, por que eu resolvi, que mais? Aí, como eu escolhi comprar um BYD, eu resolvi estudar bastante a história BYD também, para saber será que é uma boa marca? Eu não estou me metendo em encrenca. Então eu pesquisei bastante também a fundo sobre a BYD, e eu queria discutir também o perfil ideal de quem deveria ou não comprar um carro elétrico, sabe? Então acho que também vai ser legal discutir isso, e no final a gente tira algumas conclusões, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Olha, primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Para compartilhar a minha experiência, e também para fazer esse contraponto contra essa propagação de anti-carros elétricos que tem aqui, olha, na imprensa e nas redes sociais, como eu falei, né? Olha, eu chuto que 99% do pessoal em rede social odeia carro elétrico. É uma coisa impressionante. Eu vou mostrar para vocês, eu não estou exagerando, não. E isso, assim, acontece a mesma coisa na vida real, né? Porque, por exemplo, quando eu comentei com alguns amigos que eu estava pensando em comprar um carro elétrico, olha, eu não sei, talvez eu tenha conversado com uns 10. Apenas 2 viram como uma experiência positiva. 8 deles tentaram me demover da ideia de ter um carro elétrico, com as alegações mais fajutas e coisas que eles ouviram, e você percebe que eles não estão por dentro do assunto, mas eles têm a opinião de por que eu não deveria comprar um carro elétrico. Impressionante isso. Fiscal de dinheiro alheio, sabe? O cara quer decidir por você o que você tem que fazer com o seu dinheiro. É muito engraçado isso tudo. Então, vendo isso, né? Eu resolvi dar uma olhada. Vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Vamos ver no Twitter, tá? Que hoje chama X. Olha aqui que curioso. Esse perfil aqui, Economista Sincero, fez essa pergunta aqui. Conseguem citar um ponto positivo e um negativo de um BYD Dolphin por R$149 mil? Vamos ver como é que foram as respostas. Bom, essa aqui é bonita e é elétrico. Não diz nada. Negativo, não presta. Positivo, não tenho. KKKK. 150 conto num carro chinês. KKKK. Positivo, tecnologia, conforto. O pessoal fala que é bom, bem mais luxuoso que os outros na mesma faixa de preço. Negativo, não dá para fazer viagem. Podem falar o que quiser, mas carro 100% elétrico não serve para viagem. Não com a autonomia atual. Não tem interesse em carros elétricos. BYD tem algum ponto positivo? O positivo é que eu não tenho dinheiro para comprar, e nem que eu quisesse.
O negativo é que tem gente que vai comprar. Ó, descartável, positivo, tem 4 rodas, negativo, não existe. Existe. Não vou falar isso que estão xingando. Ponto negativo, carro de bicha. Ponto positivo, tem muita bicha no Brasil. Bom, se você continuar vendo isso aqui, você vai perceber que a maioria é de gente zoando isso aqui. Preço chinês, produto chinês. Você vai ver que, ponto negativo, um chinês elétrico. Ponto positivo, ótimo para conseguir uma fogueira no frio. Então, olha, isso é só em um post aqui do Twitter, tá? Quando eu comecei a ver esse carro aí, esse modelo, eu entrei num grupo de proprietários do Dolphin Mini. Olha, impressionante, é um grupo de proprietários do Dolphin Mini. O número de pessoas que entram naquele grupo para falar mal do carro. Mas e são pessoas que não têm um carro, talvez nunca tenham andado no elétrico, nunca pesquisaram nada sobre elétrico, mas eles vão num grupo específico do carro para falar mal do carro. É um negócio assim, impressionante, eu achei incrível isso aí. E aí eu tava pensando, né? Por que será que acontece isso? Qual que é a causa de tanto brasileiro odiar carro elétrico? E aí eu comecei a tentar analisar, ver, dar uma olhada em tudo que estavam falando. E eu comecei a pegar cada uma dessas alegações e pesquisar sobre o assunto, tá bom? Bom, vamos lá, então vamos continuar, porque senão isso aqui vai ficar longo, tá? Bom, primeira coisa, o que eu sei de carro elétrico, né? De repente eu sei tanto quanto eles, né? Mas é o seguinte, em 1996 apareceu alguns carros elétricos, se eu não me engano foi da GM, faz tempo que eu assisti o documentário, não lembro, mas eu acho que é a GM. E ela fez coisas assim de 30 carros elétricos e ela deixou com as pessoas para elas usarem lá na Califórnia. O carro era feio para burro aqui. Eu achei o vídeo aqui do documentário, quem quiser assistir, acho interessante, tá? Chama Quem Matou o Carro Elétrico. E ele é de 2006, o documentário, mas isso aconteceu por volta de 96. Era um carro bem feio. Mas as pessoas que usavam esses carros, elas estavam adorando o carro. E de uma hora para outra, o fabricante foi lá e pegou todos os carros de volta, eles eram leasing, né? E desapareceram com os carros. E essas pessoas queriam comprar os carros. Não, eu quero ficar com o carro. Não pode. Pegou tudo e desapareceram com os carros. Eu vou dar um spoiler, isso é um documentário. Foi a indústria do petróleo que acabou com o carro elétrico, tá? Mas vale a pena assistir esse documentário. Então, desde essa época, eu achei curioso isso e eu sempre achei interessante, porque não um carro elétrico, né? Já teve no começo do século, em 1920 tinha carro elétrico. E aí eu achei interessante, desde então, já faz mais de 20 anos, tudo que aparece carro elétrico eu leio. Eu vejo debate nos canais americanos, europeus e agora asiáticos, e tudo que tem desse assunto me chama atenção, eu vou ver, eu vejo as notícias, assim, os especialistas, jornalistas e tudo quanto é gente do assunto. Então faz muitos anos, então eu tenho uma boa ideia dessas coisas aí, embora no passado eu não tivesse o carro elétrico. Agora eu tenho, mas dá para falar com mais assim, com conhecimento de causa, mas vamos lá. Então desde então eu comecei a pesquisar esse assunto, tá? Então esse é vamos dizer assim, o background que eu tenho de carro elétrico, tá? E aí bom, eu quero avisar outra coisa aqui. Como todo canal de YouTube, todo mundo tem viés, tá? É muito difícil alguém não ter um viés, dizer eu sou neutro, não existe isso. Normalmente as pessoas têm viés. E a minha, que sempre gostei de carro elétrico, é óbvio que eu vou ser mais positivo sobre carro elétrico.
Então, vocês vão estar ouvindo. E tanto que para eu fazer contraponto a todos esses anti-carro elétrico, eu teria que ser pró-carro elétrico. Eu sou a favor de carro elétrico. Eu não sou contra carro a combustão, carro híbrido. Eu só acho muito interessante a proposta do carro elétrico e eu acho que vai ser ele em breve, tá? Mas aí cada um acha o que quiser, cada um tem as suas opiniões. Então, tudo que você ouvir aqui, você coloca seus filtros, tá? Isso tudo que eu vou falar é minha opinião. Algumas coisas são fatos, algumas coisas são opiniões. E você ouve, você põe seus filtros e tira suas conclusões, tá? Então vamos lá, vamos continuar com a coisa aqui. Qual que é o próximo tópico aqui que eu quero falar? Vamos falar, das imagens. Por que o carro elétrico tem uma imagem tão negativa aqui no Brasil? E isso é minha opinião, eu acho que as razões principais são 3, tá? Eu desconfio dessas 3. Vamos ver se vocês concordam comigo. Primeiro, a imprensa. A imprensa normalmente ela tem os jornalistas assim, no geral, né, eles são leigos para todos os assuntos. Tem alguns que são especializados. Se quiser ouvir de carro, é melhor você procurar, sei lá, uma 4 rodas, Autosport, alguém da imprensa especializada no ramo. Agora, você tem todo mundo falando desse assunto, jornais, revistas de variedades, e todo mundo fala. E uma coisa que eu achei impressionante, eu vi que a Folha de São Paulo fez um review sobre o Dolphin Mini, né? Eu falei, vamos ver o que o especialista da Folha vai falar. Meu Deus do céu, que review mais assim raso, sabe? Não teve profundidade em nada. Você viu que é uma pessoa que estava falando de alguma coisa que talvez ela tenha dado uma volta por 2 horas e ela falou alguma coisa. Então, é um leigo falando de um assunto que normalmente fica para a imprensa especializada de automobilística, né? Mas vamos lá, por que eu acho que é da imprensa? Porque a imprensa, ela na maioria das vezes, ela é paga para falar de algum assunto, principalmente por montadora, e ela também é leiga. Então a montadora muitas vezes vaza uma informação e eles publicam, e aquela coisa toda tal. Então eu acho que é complicado. Quando você vê uma notícia, tem que pensar será que é isso mesmo? Será que ele está sendo neutro? Será que ele está recebendo para falar disso? Será que é alguém da indústria automobilística que está empurrando essa informação? A gente nunca vai saber, tá? Então você tem que ver e tirar suas conclusões. Então eu acho que um dos responsáveis por essa imagem negativa é a imprensa, porque vocês podem perceber, ela põe uma notícia que outra sobre carro elétrico, mas muitas vezes são negativas. Teve um jornal nos Estados Unidos que publicou 166 artigos negativos seguidos sobre carro elétrico. Viu? Não é possível que isso não está sendo patrocinado por alguém. É muito difícil acreditar que 166 notícias era tudo negativa sobre carro elétrico. Então, dos 3 responsáveis pelo brasileiro pensar assim, eu acho que um deles é a imprensa, tá? Vamos lá. O que mais? Montadoras tradicionais, né? Olha, eu não sei se todo mundo sabe, mas montadora tradicional, o maior lucro dela não vem da venda do carro, vem do sistema todo de autopeças e serviços, tá? Quando você compra um carro, a garantia dele, se você não fizer essas garantias nas concessionárias, que o preço é alto, as autopeças que eles vendem custam caro, você vai perder essa garantia. Então você tem que fazer tudo isso na concessionária. Olha, eu tenho um Jeep, um Compass 2021. Ele tinha 3 anos de garantia.
eu tive que fazer todas as revisões na concessionária para receber o carimbinho e não perder a garantia, tá? Olha, as revisões, eu somando tudo, até acabar a garantia, eu fiz as contas, eu gastei R$6.700 com coisas que eles tinham que fazer nas revisões, lubrificante, vela, todas essas coisas, e que senão eu perdia a garantia, tá? Então isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Quando você compra um carro, você gasta esse dinheiro, e ao longo inteiro da vida desse meu carro, seja comigo ou quem comprar quando eu resolver vender, vai precisar de autopeças, vai precisar de serviços. Depois ele não vai mais, a maioria não vai fazer mais com a concessionária, vai fazer com um mecânico comum aí. Mas as autopeças vão ter que vir da concessionária. A Bosch, quando vende uma autopeça, foi o fabricante que especificou, olha, Bosch, faz essa peça aqui, para esse veículo especificamente, eles desenvolvem a peça exclusivamente para aquele fabricante, ou o fabricante escolhe uma peça que essa produtora de autopeças já tem e usa no carro dela, mas o fabricante vai receber royalties, vai receber sempre dinheiro por conta disso. Então, o grosso ao longo da vida do lucro das montadoras são autopeças e ainda em garantir os serviços, tá? Então, você tem que ver que se o carro elétrico vingar, é ruim para as montadoras tradicionais. Porque, peraí, o carro a combustão tem lá mais de 2.000 peças que se desgastam, precisa trocar óleo, vela, correia, filtro e vibração e tudo aquilo ao longo da vida do automóvel. É muito dinheiro que eles recebem disso tudo. O carro elétrico às vezes tem menos de 20 peças mecânicas, ele não tem vela, filtro é só do ar-condicionado, não tem quase nada disso aí, não tem sistema de escapamento, ele não tem gasolina no meio que fica gerando borra, ele não tem nada, tá? Então você há de convir que estatisticamente um carro que tem tão pouca peça contra um carro que tem tanta peça, ele vai dar muito menos manutenção. Não é bom isso para os negócios das montadoras tradicionais, tá? Então, elas investiram em carros elétricos, tudo, mas você pode ver que eles foram pressionados por conta dessa história da pegada verde, governos forçando até 2030 tem que ser tudo elétrico, depois muda para 35, na Europa, que está mais apertado isso. Então, eles estão tendo que investir nisso porque estão sendo forçados, mas eles não gostariam de estar fazendo isso, e se eles fizerem só elétrico, vai ser complicado eles manterem os lucros que eles têm hoje, tá? Bom, então isso é um ponto, tá? Eu acho que montadora não gosta muito de elétrico e está empurrando com a barriga desenvolvimento de carro elétrico. Se você pesquisar bastante, pode ser que você chegue à mesma conclusão, tá? Tanto é que a Ford, agora há pouco, o CEO dela lá, esqueci o nome dele lá, tá tendo queda nas vendas elétricos, o futuro é híbrido. Olha, se você pesquisar aí, vendas globais, deixa eu ver se coloquei aqui, se você pesquisar vendas globais, isso aqui é da Forbes, tá? A previsão é 50% de vendas maior esse ano comparado com o ano passado. Como é que está caindo venda? Porque em fevereiro teve uma queda nas vendas de EVs. Eles, EV está caindo, não é melhor o híbrido. Claro que é melhor o híbrido para uma montadora. Primeiro porque ela tem um know-how que é praticamente um motor a combustão. E segundo que o híbrido, eles continuam com o sistema de autopeças e vendendo tudo ao longo da vida do carro, Então é óbvio que as montadoras elas vão querer
continuar com combustão e híbrido, tá? O futuro é híbrido. Você pode ver que agora, de uma hora para outra, toda a montadora está dizendo que o futuro é híbrido. De uma hora para outra, todo mundo resolveu que o futuro é híbrido, tá? Então isso é uma coisa curiosa, tá? É uma coisa curiosa das montadoras tradicionais. Que mais? Bom, o futuro, eu fico desconfiado com essas montadoras, tá? Agora, por exemplo, eu vi Tesla aí, saiu esses dias o vídeo no sujeito lá, ele andou 600 mil quilômetros com o Tesla dele, que é elétrico, e ele nunca levou esse carro numa oficina, nunca. Você consegue imaginar um carro a combustão andar 600 mil quilômetros, você nunca foi trocar uma vela, uma correia, um lubrificante, nada. É um negócio impressionante isso, né? Ele trocou pneu e pastilha, o que será que ele... É uma coisa impressionante. Você consegue imaginar um carro a combustão assim? Não vai acontecer isso. E não é um só, existem vários casos. Na China, por exemplo, tem táxi que já rodou 1,5 milhão de quilômetros. E aí você fala assim, o futuro é híbrido. Mas peraí, se eu continuar com híbrido, eu vou ter todos os problemas que eu tinha com o carro a combustão, mais a parte do elétrico e mais a interface disso tudo, não me parece uma boa, tá? Assim, isso é a minha visão, tá? Você com híbrido, tem aí híbrido da própria BYD que aquele Song lá, 1.100 km, ou 1.200, e agora lançou um novo aí com 2.000 km. Pô, quem que precisa andar 2.000 km? 2.000 km você vai de avião. Então, tudo bem, deve ter gente que anda 2.000 km. Mas para a maioria das pessoas que usa o carro urbano em cidades urbano, né? Para uso urbano em cidades próximas e tal, que 2.000 km, você vai deixar aquela combustível naquele tanque 6 meses para entupir? Não sei, eu não engulo muito essa coisa de híbrido, mas eu entendo que tem gente que acha isso ótimo e é uma opção, mas eu acho que a manutenção de um carro desse vai ser bem complicada no futuro, tá? Assim, vai ser custosa. Então, bom, voltando, eu divaguei, né? Bom, vamos lá. Então, olha só, porque eu desconfio de 3 coisas para a imagem negativa do carro elétrico: a imprensa, as montadoras, tá? E mecânicos. Eu vejo, tem muito mecânico que tem canal do YouTube, é interessante, eles falam de toda a parte mecânica do carro, eu acho isso legal também, mas você pode ver que muito mecânico está descendo a linha em carro elétrico. E é assim, eu até entendo o lado deles, mas é uma coisa desonesta, né? Porque você acha que mecânico vai gostar de carro elétrico? O mecânico ganha a vida consertando o seu carro, trocando correia, desentupindo o bico, viu? Carro elétrico, tão pouca peça, tão menos problema. O que eles vão fazer? Ficar trocando suspensão e, sei lá, pastilha de freio? Sabe, é óbvio que o mecânico não vai gostar dessa ideia porque vai complicar a vida deles. Hoje tem uma mecânica em cada esquina. Se o carro elétrico vingar e ele for a maior parte disso tudo, muita oficina mecânica vai ter que fechar e aí é complicado para eles, tá? Então, tem mecânico famoso aí que comprei o carro elétrico e vendi 1 mês, não gostei. Que conversa. E esses dias esse mesmo falou aí, para vender tão barato assim, por exemplo, a BYD com esses carros tão baratos é dumping. A gente já fala disso mais para frente. Mas então, olha, tem um ditado que é assim: sempre desconfie de quem lucra com o que está pregando, tá? Então, a imprensa, ela lucra com o que ela prega. As montadoras lucram com todo esse sistema de autopeças. Mecânico lucra com isso também, e depois que acaba a garantia, é eles que vão fazer os serviços e comprar todas essas peças e tudo mais. É óbvio que esse pessoal, eles podem não admitir,
mas eles vão descer a linha em carro elétrico e eu não acho que eles vão ser tão honestos assim sobre o assunto, tá? Então aí o que resta pra gente? Ir acompanhando tudo e ver o que acontece, tá? Então são esses três que eu acho, na minha opinião, que toda essa enxurrada de informação negativa sobre carro elétrico que faz com que tanta gente assim odeie carro elétrico. Qual que é a sua opinião? Depois você coloca lá nos comentários. Você acha que é isso? Tem outra coisa? Ou o que eu tô falando é bobagem? É tudo teoria da conspiração? Queria ouvir a opinião de vocês nisso aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco agora dos fabricantes tradicionais, né? E os chineses. Olha, isso aí é um negócio bem curioso, tá? O que eu andei pesquisando muito sobre isso, e os chineses, eles nunca conseguiam competir com as montadoras tradicionais, porque elas têm 100 anos de estrada. Os carros que elas fabricam, fazer um carro a combustão, eles têm todo esse know-how e os chineses estavam começando, tá? Então, eles viram que eles não tinham, assim, eles não tinham muito como competir com o Ocidente, porque o Ocidente sempre está uma geração na frente deles. Só que agora, com toda essa história de aquecimento global, de pegada do carbono e tudo mais, eles viram, olha, o futuro vai ser elétrico. Nos elétricos, ninguém tem experiência. Nós vamos partir de igualdade, iniciar em cima disso com pé de igualdade. Aí os chineses, e isso com subsídio do governo chinês, olha, foca nisso aqui, toma dinheiro para pesquisar sobre isso, enfiou dinheiro nos fabricantes chineses e eles ficaram em cima disso. Bom, e aí, e nesse meio tempo o que aconteceu? As montadoras tradicionais, o mercado da China é o maior mercado de automóveis do mundo, tá? Parece que ele é 5 vezes maior que o dos Estados Unidos. A Europa, perto dos Estados Unidos, é pequena. Agora, você imagina um mercado 5 vezes maior que o americano de veículos? Todo fabricante de veículo tradicional, das grandes montadoras, Ford, GM, Tesla, que é americana, Mercedes, BMW, todos eles têm fábrica na China e nessas décadas todas encheram o bolso de dinheiro vendendo carro para chinês, tá? Porque o carro de chinês era ruim, nem todo chinês podia comprar carro, mas o mercado deles agora é muito grande e eles ganham muito dinheiro lá. Até aí tudo bem, estava ótimo. Agora a China começou a fazer carro elétrico bom. E agora? Agora, com esse negócio da pegada de carbono, carro elétrico seria o ideal. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, livre mercado, globalismo, tem que ser livre mercado, a vida inteira pregou livre mercado. Agora que os chineses têm um produto competitivo, que aliás é melhor até do que o do Ocidente, agora mete 100% de taxa, não é mais livre mercado. Você vê que coisa, quando eles não são tão honestos assim nesse negócio, né? Tá bem interessante de ver essa guerra toda. Mas vamos lá, tá muito em voga carro chinês, principalmente aqui no Brasil, porque eu acho que foi um dos primeiros lugares que a BYD começou a encher de carro, foi aqui, né? E olha, eu digo que é sorte a nossa, porque aqui nunca é aqui primeiro, sempre nos Estados Unidos ou na Europa que as coisas interessantes aparecem primeiro e nós estamos tendo essa oportunidade. Tanto é que parou navio aí, a BYD tem até navio, né? Desceu 5 mil e poucos carros, e eles dizem que vão trazer mais 100 mil até o fim do ano. Tem GWM, tem NIO entrando no Brasil, aquela neta, tem um monte de fabricante chinês que está começando a entrar aqui no Brasil. E aí, isso aí está desestabilizando a coisa, porque os carros chineses são muito mais baratos do que os carros dessas tradicionais, tá? E aí fica complicado. Os Estados Unidos meteu taxa, eu até entendo o lado deles, porque eles têm uma indústria automobilística.
Ford, GM, Tesla, isso são empresas americanas que eles querem defender emprego, aquela coisa toda. Tudo bem que vai ser às custas do próprio americano pagando mais caro por um carro que ele podia estar pagando mais barato. E eu acho que vai prejudicar mais gente do que os poucos que eles vão beneficiar. Mas aí é problema do governo americano. E então faz sentido eles quererem segurar os chineses no mercado americano, porque a marca são marcas tradicionais, orgulho nacional. A gente não tem marca tradicional. O Gurgel morreu faz décadas. Quando a gente escuta aqui alguém falando tem que taxar mesmo para proteger a indústria nacional. Que indústria nacional? Nós não temos uma marca nacional. É tudo fabricante estrangeiro que vem e monta uma fábrica aqui para pagar menos imposto. Então, a BYD mesmo comprou lá uma fábrica da Ford na Bahia e vai fabricar carro aqui para tentar fugir desse negócio dos impostos, né? E a Ford, que só tomava prejuízo no Brasil, agora tem lucro sem ter fábrica aqui importando carro. Bom, isso são outros 500. Então, agora existe essa guerra entre os veículos tradicionais, das tradicionais, europeu, americano, e as chinesas. Então, vamos ver como é que vai ficar essa briga, né? Porque eles estão taxando os carros chineses, mas os chineses vão contra-atacar. Carro americano, praticamente todos usam baterias chinesas, tá? Por exemplo, o Tesla usa da CATL e da BYD bateria. Como é que vai fazer? Vai taxar? E se eles começarem a taxar também? Aí, não sei, vamos ver como vai ficar isso, mas vai ser interessante de ver. Bom, mas e agora? Os chineses estão, eu diria que uma geração à frente dos ocidentais em carros elétricos. Vamos, aqui no Brasil tá dando para aproveitar um pouco disso antes que o governo aumente os impostos, né? Que o governo aí quer aumentar em 38% os impostos dos carros elétricos, tá? Então, sei lá, né? Mas que mais? Deixa eu ver aqui. Mas aí é que tá. Uma coisa interessante dos chineses é que, olha só que curioso, os chineses em 24 meses conseguiram fazer um carro zero por $10 mil. O Seagull, chamado aqui de Mini da BYD, eles fizeram esse carro em 24 meses. Os americanos em 24 meses não decidem nem como eles vão tentar conseguir fazer um carro elétrico que custe menos $25 mil, que era a esperança deles, né? Aí vem os chineses com um carro de $10 mil. Aí eles vão falar, é dumping, carro chinês é uma porcaria. Bom, não sei, não é, parece que não é assim, tá? Por exemplo, a Volkswagen alemã, né? Ela fez aquela linha ID lá, tem o ID4, é um carro bonito, tudo, lançaram, custa caro. Pô, tem um jornalista do setor automobilístico americano que ele ficou um ano com problema, um monte de problema no carro, na multimídia, nada funciona, um ano e não conseguiu resolver. E a Volkswagen não pôs um update over the air para resolver esses problemas, e ele tá com o carro lá e puto da vida com o carro, um monte de gente reclamando. Não sei, parece que as coisas não são tão lisas assim para os fabricantes tradicionais para fazer carro elétrico, né? E olha, uma coisa que eu acho curioso, né, que eu estava pesquisando sobre a indústria automotiva americana e a americana, comparando a GM, por exemplo. A GM tem lá 3 mil pesquisadores e engenheiros trabalhando das 9 às 5 da tarde, tá? 8 horas por dia, dias de semana. Você sabe quantos a BYD tem? Mais de 10 vezes o número de engenheiros, e a BYD trabalha 24 horas. São turnos de engenheiros. A BYD não para nunca de fazer. Parece que são 2 patentes por semana ou por dia, não sei.
Olha só, pega 2 dias de trabalho do pessoal da GM, em 2 dias eles trabalharam 16 horas. Em 2 dias a BYD trabalhou desenvolvimento e pesquisa 48 horas. Contra 16 em 2 dias. Você faz ideia, em 2 anos, o que diferença faz isso? E outra, eles têm um número maior de engenheiros. Então, vai ser muito difícil, assim, as tradicionais, com a mente que eles têm, fazendo carro igual há 100 anos, melhorando um pouquinho de cada vez, concorrer com os chineses, que eles estão uma só, não sei quantas gerações à frente, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ver como é que eles vão resolver. Outra coisa, chinês tem um problema, resolve na hora. O Mini, que é chamado lá fora de Sigu, na maior parte dos mercados, acho que já entregaram 300 mil desse carrinho. Olha só, muita gente reclamando, é complicado de mexer no ar-condicionado e na ventilação, naquela tela de LCD, não sei o que tem. Pronto, já lançaram uma atualização over the air, a atualização chega no seu carro, né? Porque esses carros têm internet. E alguns minis aqui do Brasil, lá fora já tem bastante, daqui a pouco todos vão ter aqui, já fez uma atualização. Eles reclamaram que é complicado mexer no ar-condicionado e ventilação. Fizeram por gesto agora. Você passa assim o dedo para um lado, diminui a ventilação, passa com 2 para o outro, aumenta, passa para cima, aumenta a temperatura, 2 dedos para baixo, diminui. E se for um dedo, você está mexendo nas páginas da multimídia lá. Então, eles são muito rápidos para fazer as coisas. E outra, mesmo coisa trabalhista. Estados Unidos tem sindicato, aqui tem sindicato, tudo eles entram no meio, as coisas são complicadas, demora para resolver. Na China, você sabe que não tem sindicato. Na China faz assim e acabou, e não tem quem peite o que eles decidem, né? Então isso tem as suas vantagens e desvantagens. A gente está numa democracia, tem que ouvir todo mundo, tudo acontece devagar. Lá não é democracia, lá mandou fazer assim, fim de papo, né? Então isso tudo faz diferença e tá aparecendo aí nesse negócio de carro, né? E uma coisa boa pra gente aqui no Brasil, dessa invasão dos chineses, é que de repente, de uma hora para outra, tá baixando o preço de alguns carros. Principalmente esses nessa faixa de preço, né? Porque aquele Kwid que estava 140 mil quando lançou, estava 130, quando ficou sabendo que ia entrar BYD, ia vender um carro por menos de 100, que depois não veio por menos de 100, né? 99 mil. Os caras tiraram um baita valor do carro, assim, de uma hora para outra. Olha o lucro que eles tinham com isso. E não resolveu porque continuam vendendo muito esse Kwid, né? O outro entrega muito mais por pouquinha coisa a mais. Então isso é uma coisa curiosa para a gente ver, tá? Bom, olha, eu acho que tá ficando longo demais. Eu fiquei tagarelando por 43 minutos sem parar. E eu não gosto de editar vídeo porque dá trabalho e eu não tenho tempo, então só quando eu vou gravar vídeo tem que ser aperta ou gravar e sai falando, depois para, porque se for ficar fazendo corte, não sei o que, aí eu não gravo vídeo nenhum porque eu não tenho tempo para isso. Mas então, ó, eu vou tentar chegar até perto de 1 hora e depois vai ter que ter uma segunda parte, porque é muita coisa, tá? Bom, então vamos lá. Agora, ó, eu cheguei aqui nas alegações mais comuns dos que odeiam carros elétricos aqui no Brasil. Olha, a primeira delas é autonomia. Muito baixa e não atende completamente a necessidade da maioria, tá? Olha, isso realmente é verdade. Um carro a combustão, pelo menos carro grande, você anda 600 km aí, na estrada pelo menos, né? Então os carros elétricos tinham 180 km, 200 km e esse tipo de coisa. Agora a coisa está mudando. Esse Dolphin Mini, o Dolphin e esses outros elétricos aí, o Hora da GWM, outros modelos aí,
Pô, tem modelo com 280, 360 e já tem uma boa autonomia. E isso no ciclo aqui do Inmetro, né? Que aqui eu não sei porquê, o Dolphin Mini, por exemplo, é um carro que no ciclo chinês diz que ele tem autonomia de 405 km, tá? No ciclo europeu deram 360 km de autonomia para ele. No ciclo brasileiro fala que é 280. Então, cada um mede de um jeito. Olha, eu tenho um canal legal do YouTube de uma pessoa que fala bastante do Mini e ele um dia pegou e ele ficou dirigindo, andando pela cidade aí com pé leve, tá? Porque olha, carro combustão, você ter pé pesado e pé leve faz diferença, mas não é lá uma coisa muito grande. No elétrico faz uma diferença lascada se ser pé leve e pé pesado. E o elétrico tem um problema, que na realidade é um negócio legal, mas tende a ser um problema. Ele tem torque instantâneo. Então, eu, por exemplo, eu fiquei andando com o carro e eu sou pé leve. Se eu tô vendo que o sinal tá vermelho lá na frente, eu não preciso acelerar, chegar lá na frente e brecar, sabe? Tá vermelho, vai de boa. Se você chegar lá quando abrir, o seu carro não parou, você não tem que fazer 1,5 toneladas, sair do lugar de novo, gastar combustível e tudo mais. Então, eu sempre fui programado assim. Talvez porque nos anos 80, quando eu era adolescente, queria usar o carro, meu pai não usava o carro, estava sempre sem gasolina, então eu tinha que fazer a gasolina andar com cheiro. Então eu fui traumatizado ou programado para ser pé leve. E esses carros elétricos é um negócio absurdo. Até mesmo o Mini, que tem 75 HP de torque, que é pouco, né? Mas é instantâneo. Você pisa, você gruda no banco. É um negócio assim que todo mundo gosta de fazer isso. Pisa e pum, gruda no banco. Aí você acaba com a autonomia do carro. E o elétrico ele é mais suscetível a isso. Se ficar pé pesado, vai gastar mais. Então tem gente que consegue fazer 280 e tem gente que... O Arley Mobilidade Elétrica. Depois eu vou pôr o link dele no fim do vídeo aí. Ele andou 564 km com uma carga de bateria. Tá? É claro, eu imagino como ele fez isso, eu já fiz isso aqui, eu consegui fazer com metade da carga do carro desse jeito, mas aí minha esposa ficou me zoando, falou assim, viu, dá para ir mais depressa, tem um cachorro mijando na roda do carro lá atrás. Eu não sei, ela é aposentada, tá sempre com pressa, eu que não sou aposentado não tenho a pressa que ela tem, mas é óbvio que não dá para ficar andando desse jeito, né? Mas, você vê, ele conseguiu fazer 564 quilômetros, chegou a 2% da carga. Agora, se você usar normal como uma pessoa normal, eu consegui fazer 2 vezes 373 e a outra 380. Por quê? Porque eu usei metade do uso do carro. Minha filha, o namorado da minha outra filha, que fica com essa história de acelera, acabaram com a autonomia que eu estava fazendo, né? Então, a autonomia de elétrico varia demais. Mas você vê, 400 km de autonomia, olha... Depende de onde você mora e qual é o seu perfil, pode ser uma maravilha isso aí, é o meu caso, tá? Eu não, assim, 99,9% do meu uso para um carro é menos de 150 km. E esse carro que eu comprei, eu já vou falar por que eu comprei esse, é o nosso segundo carro. É o carro que a gente usa aqui na cidade, é um carro, a gente tinha um Up, era um carro pequenininho só para usar na cidade. Para viajar eu uso o meu carro que é maior. Então eu comprei esse carro para ficar aqui na cidade. Para isso ele é uma maravilha, não é problema a autonomia. Mas aí eu vendo que ele tem 400 km de autonomia, eu vou talvez até arriscar fazer algumas viagens com ele para ver que perrengue eu passo. Mas no geral, para onde eu vou, é muito provável que eu vá, ande lá e volte e nunca vou ter que carregar na rua porque eu tenho carregamento em casa, né? Então, isso é interessante, a gente precisa ver por esse ângulo também, né? Bom, o que mais? Eu ia falar dos anti-EVs, né? Mas já tá ficando muito longo, então eu vou deixar para um segundo vídeo, que eu talvez faça amanhã já o segundo vídeo, e aí eu vou falar das alegações mais comuns
do pessoal que odeia carro elétrico. Eles odeiam tanto que eles fazem um esforço de ir atrás de quem tem carro elétrico para encher o saco da pessoa. Então isso é um negócio muito curioso. Coloca aí nos comentários o que você acha disso. Você é a favor ou contra carro elétrico? E por que você acha que esse pessoal age dessa forma? Qual que é o que move esse pessoal a se esforçar tanto para falar mal de carro elétrico? E aí amanhã eu vou gravar o próximo vídeo e aí eu vou fazer o contraponto às alegações mais comuns do pessoal que não gosta de carro elétrico, tá? Então, por enquanto, vamos ver o que vocês acharam desse vídeo. Eu fiquei falando para burro aqui, né? O que vocês acham? O que vocês acharam? Legal falar no canal sobre a experiência que eu vou ter com carro elétrico, com autonomia, e tentar fazer contraponto a cada uma das alegações desse pessoal, tá? Eu só vou dizer as alegações aqui, e aí depois, no próximo vídeo, eu vou tentar falar de cada uma delas e eu vou mostrar o outro lado disso que eles estão alegando. Ó, eu vou... Da autonomia... da autonomia eu já vou falar já, né? Já aumentou muito a autonomia, tá? Era muito ruim antes, melhorou muito. Talvez ainda não seja para todo mundo. Talvez não seja para ser o principal carro da família, se você precisa viajar tão longe assim, tá? Claro que dá para viajar longe, você vai precisar de eletroposto, mas é aquela história, né? Você pode pegar fila e você vai reclamar porque você tem que esperar, pode estar quebrado, aí você não planeja direito e aí tem muito perrengue com autonomia em carro elétrico. Então, mas hoje nós já temos carros que estão passando, e acessíveis, né? Esse Mini é acessível, é o preço de um Onix pé de boi. 400 quilômetros, isso me parece bem razoável. E outra, na China já tem carro que faz 1.000 quilômetros de autonomia. Claro que são carros mais caros, mas tanto a CATL e a BYD, os dois maiores fabricantes de bateria de carros no mundo, os dois anunciaram para o segundo semestre desse ano baterias para 1.000 quilômetros, tá? Eles conseguiram mais quilowatts. Os dois, tá? A BYD com a tecnologia Blade 2 deles, nós vamos falar disso, de que se trata. Eles estão conseguindo de 147 quilowatts por quilo, que é a atual, que está no Mini, ou nos carros atuais da BYD, ela conseguiu 190 quilowatts por quilo, ou seja, eles podem, eu não sei o que eles vão fazer, eles podem decidir reduzir o peso e ter a mesma autonomia, com menos bateria, o carro sairia mais barato, ou eles podem manter o peso, mas como vai dar mais quilowatts, o carro vai andar mais, ou pode fazer um meio termo, baixa um pouco o preço, anda um pouco mais ou não. Bom, eu sei que eles conseguiram uma bateria para 1.000 quilômetros, os dois, tá? A Blade 2 da BYD vai conseguir fazer isso, e aquela como que é? Sheng alguma coisa, eu não lembro da CATL, tá? Então, são baterias que já estão testadas, está rodando em táxi na China, já foi aprovada, vai entrar em produção esse ano. Não é promessa que um dia vai ter. Segundo semestre já vai começar a ter carro com isso. Aí esse problema da autonomia eu acho que vai melhorar muito, né? Então, e outra, eu consigo, assim, a minha opinião a hora que tiver carro por preço razoável, elétrico, com 1.000 quilômetros de autonomia, isso é o último prego no carro a combustão. Porque um carro a combustão, ele é muito ineficiente. O combustível que você põe no carro a combustão, ele usa pouco mais de 40%. Ele utiliza, o resto é perda em calor, em todo o resto. 40% é muito baixa a eficiência do motor a combustão. Tudo bem que eles melhoram com o híbrido com a ajuda das baterias, mas no elétrico ele é acima de 88%, parte de 88% a eficiência. Com o elétrico você joga muito menos energia fora.
E agora com um carro com 1.000 km de autonomia e outra, eles têm carros lá com 1.000 km que carregam em 10 minutos. Eu acho muito difícil o lobby das montadoras aí, de todo esse pessoal que quer manter o sistema como tá, é muito forte, vai ser uma guerra, mas nos próximos anos eu acho que vai ser muito difícil eles conseguirem vencer essa história do carro elétrico aí, tá? Bom, eu ia falar quais eram os tópicos, né? Ó, então no próximo eu falo da falta de infraestrutura e demora para carregar, já falei até alguma coisa, de bateria especificamente, depreciação, risco de incêndio, carro chinês é lixo, vocês vão se surpreender com esse item aqui, tá? E olha, só um spoiler para você do vídeo 2, só brasileiro que tá achando que carro chinês é lixo agora, as montadoras de Detroit, ninguém tá achando isso, viu? Elétrico polui mais que a combustão? Eles estão fazendo dumping, trabalho escravo, todos esses tópicos aqui eu falo no segundo vídeo porque, putz, falei pra caramba aqui, ó, 55 minutos. E outra, e eu nem lembrei de ficar no centro da câmera aqui, e eu tô vendo que o meu rosto tá meio escuro aqui, tinha que ter acendido a luz, mas tá bom assim. É mais para ouvir mesmo, e eu vou deixar o link de quem matou o carro elétrico, algumas informações desse vídeo aqui aí na descrição, tá? Sempre que eu for falando de alguma coisa, de estudo, qualquer coisa que eu colocar aí, eu vou deixar o link aí, tá? Na descrição. Então eu espero que vocês gostem desse novo playlist aqui que eu vou falar de carro elétrico, contar minha experiência. E quem tiver interesse em saber um pouco sobre a experiência, ou pretende um dia comprar um carro elétrico, ou odeia carro elétrico, mas quer saber a contrapartida, se inscreve aí no canal, dá o joinha e até o próximo vídeo. Acho que amanhã eu consigo gravar mais um. Se não for amanhã, vai ser no domingo. Até mais, pessoal. Valeu!